Você irá ouvir agora um episódio do Estericast, um bate-papo leve, descontraído e bem-humorado a respeito de enfermagem, carreira e vida pessoal. Bem-vindos! Olá, tudo bom? É muito bom ter você por aqui. Eu sou Camila Cadamuro e neste episódio recebo Idalina Brasil. Idalina é enfermeira, diretora, palestrante e consultora em CME, especialista em ortopedia e traumatologia, tem MBA em gestão em CME, é membro da diretoria da SOBEC, gestão 2024-2025. Idalina, seja bem-vinda, é um prazer ter você aqui comigo. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, conversando nesse bate-papo hoje. Idalina, eu vou querer saber de você agora, como é que você chegou até aqui? Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória profissional. Bom, é interessante, né? Porque eu sempre falo, né? Hoje eu estou no CME, mas nunca foram os meus planos estar em CME. Eu sempre falo que eu fui uma graduanda que quase repetiu em CME em centro cirúrgico, não tinha afinidade nenhuma. Em 2008, eu fiz a especialização em ortopedia e traumatologia pelo programa de aprimoramento profissional que tem no Hospital das Clínicas. Então, a minha intenção quando eu entrei era de realmente atuar com pacientes de ortopedia e trauma, lá no Hospital das Clínicas. Para quem não conhece, no programa de aprimoramento, você passa por todas as unidades do instituto, né, do prédio que você é destinado, você passa por enfermaria, pronto-socorro, TI, centro cirúrgico, CME, e as duas unidades que eu tive menos afinidade foram centro cirúrgico e CME. E aí eu me lembro muito bem que a cada unidade nós tínhamos avaliações, né? Nós avaliávamos a unidade avaliava o desempenho do aprimorando. E aí, eventualmente, no dia da minha avaliação, eu falei que o último lugar que eu queria ir era centro cirúrgico e CME. O centro cirúrgico porque eu só vi o enfermeiro empurrando maca, e o CME porque não tinha assistência. Então, essa foi o meu primeiro contato quando eu estive lá, na minha parte profissional. E aí, eu terminei o programa de aprimoramento. Eu lembro que eu terminei no final de fevereiro, começo de março. E aí, quando foi no meio de abril, eu recebi a ligação da gestora me falando: olha, tem uma vaga de urgência para você, que eu acredito que seja o seu perfil, mas eu queria conversar com você. Você aceita? Eu falei: não, aceito. Claro que eu aceito. Eu estava desesperada para arrumar emprego. Nunca tinha trabalhado, eu não tinha sido técnica. Eu não tinha nunca trabalhado na área de enfermagem. Falei, lógico, Hospital das Clínicas, eu quero ir. E aí, quando eu cheguei lá, ela falou: olha, eu tenho uma vaga para você começar agora, já. Como é uma contratação de emergência, nem tem processo seletivo, só que é para o centro cirúrgico. Aí eu fui murchando, né? Falei, olha. Ela falou assim, ela falou assim: eu lembro do que você falou na avaliação, que você não queria ser enfermeiro para estar empurrando maca. E é isso mesmo que eu quero. Eu quero alguém que tenha a visão de que o enfermeiro dentro de um centro cirúrgico é mais do que alguém que empurra uma maca com um paciente para dentro de sala. E aí eu fui, né? Super desmotivada não, mas eu fui muito receiosa. Eu era muito nova, eu tinha 21 anos, então entrei no centro cirúrgico. Eu falo que os meus primeiros 6 meses era um choro todo dia. Todo dia eu chorava, todo dia eu me escondia no vestiário, porque o centro cirúrgico também é uma unidade muito à parte, muito diferente de quem está habituado com assistência, é um outro universo. E aí eu falei para ela, falei, olha, mas quando tiver a oportunidade, você me remaneja para assistência, né, para a unidade de trauma, que era a minha paixão, ou para lesado medular. Eu era da área de reabilitação, tinha iniciado já praticamente um mestrado em reabilitação na época, e aí fui com a cara e a coragem para o centro cirúrgico. Com 6 meses, ela me chamou: olha, surgiu sua vaga para você ir para a unidade de trauma. E aí eu falei para ela, falei: não, agora eu não quero ir. Já estava encantadíssima com o centro cirúrgico, já tinha aprendido os processos, eu já estava estruturando o SAEP, que naquela época ainda era uma coisa nova, né, para a unidade de centro cirúrgico. E aí, nisso, eu fiquei no centro cirúrgico. Não quis ir mais para assistência. Fiquei no centro cirúrgico de 2009 até final de 2012, quando nós tivemos toda uma reestruturação de equipe de centro cirúrgico CME, porque nós éramos uma realidade de enfermagem de bloco, então a gente cobria centro cirúrgico e CME, apesar que eu sempre fiquei mais centrada no centro cirúrgico. Quando foi em 2013, eu recebi a oportunidade de me tornar a enfermeira-chefe, né, da unidade de CME, com mais uma enfermeira comigo. Então, nós éramos em duas na época, uma CME que estava em reforma,
completamente descentralizada, os processos bem tumultuados, porque os materiais eram processados em outra unidade. Em 2012 foi quando saiu o RDC 15, ninguém entendia muito bem o que acontecia, e foi nesse cenário que eu me inseri dentro do CME. Eu entendia pouco, porque eu só fazia cobertura, peguei aquilo como responsabilidade minha. Fiquei aí durante 3 anos com o CME em reforma, de 2012 até 2015. Então, durante esse período, eu falo que hoje o conhecimento que eu tenho não é nem desses últimos anos. Eu acho que foi dessa época que eu tive que tomar tantas decisões difíceis. Eu tive que aprender com a RDC 15, que era algo completamente novo. Ninguém entendia como é que era. Aí falava de pressão negativa, falava de água purificada, falava de monitor de limpeza. Então, tinha muitas coisas que a gente não conseguia entender e a gente não tinha facilidade da internet, né, Camila? Não tinha essa facilidade da internet. Você Sim. tinha que pegar livro, você tinha que pedir norma, você tinha que comprar norma, você tinha que ir em biblioteca de faculdade para você estudar sobre CME, sobre centro cirúrgico. Então, eu falo que essa época me fez crescer muito. Eu acho que se fosse hoje, talvez eu não teria o conhecimento que eu tenho hoje. E aí estou aí desde 2012 à frente dessa central de material, da mesma central de material. Em 2013, eu recebi a oportunidade de ser desvinculada do centro cirúrgico pela especialidade da ortopedia, por conta dos OPMEs, que tem uma característica muito particular, onde o hospital entendeu, a gestão de enfermagem entendeu que não daria para um gestor administrar centro cirúrgico e uma CME com um volume tão expressivo de OPMEs. Então, aí, a partir de 2013, eu me tornei diretora técnica desse serviço, desse central de material, e estou aí há 11 anos nesse cargo de gestão, já dentro desse CME, que eu sou apaixonada, eu falo para eles, olha, eu não troco um CME pelo outro, e principalmente pessoal, então assim, eu sou muito encantada pelo hospital que eu trabalho e pelo CME que eu trabalho. E isso transparece mesmo na sua prática. Que bom que você aceitou esse desafio, porque eu acho que a história da CME, né, parte muito de pessoas com essa paixão, né, com essa doação. E Dalina, eu quero saber de você. Para quem nos ouve e ainda não segue a Idalina no Instagram, precisa seguir agora. Gente, a Idalina tem um Instagram que é maravilhoso, que ela posta diariamente conteúdos extremamente técnicos, embasados cientificamente, e abre caixinhas de perguntas para interagir com o público, para ajudar quem tem dúvida. Então, Idalina, eu quero que você deixe o seu Instagram e que você nos conte como foi a ideia de você montar um Instagram para ajudar as pessoas no perfil que tem hoje. E eu quero que você também fale para a gente que mágica que você faz, porque você trabalha muito, você palestra, está sempre viajando, participando de atividades, e você consegue dar conta desse Instagram que é maravilhoso. É muito interessante essa pergunta. Eu acho que eu demorei para criar esse Instagram, porque eu tinha muito receio. Eu me achava muito pequena, eu me achava despreparada até de certa forma. E essa ideia do Instagram eu já tinha dado para muitos profissionais. Então, muita gente que eu via de nome de maior peso, que já tinha uma estrutura, que já tinha um know-how, né? Já tinha um nome ali no mercado, né? Eu já palestrava, já dava algumas aulas, mas sempre no presencial. E aí até que um dia, aí eu comecei a estudar marketing digital. Teve uma época da minha vida, aquelas épocas que você fala assim, eu vou mudar de área, sabe? Sempre a gente tem Sim. aquela fase, eu não quero mais ser enfermeira, agora eu quero. Aí eu fui fazer, comecei a estudar marketing digital porque eu comecei a fazer artesanato. Comecei a fazer artesanato, biojoias. Olha isso, eu falei, não, agora eu quero viver da minha arte. Agora eu quero fazer biojoias. E aí eu comecei a estudar marketing digital, comecei a estudar marketing de conteúdo, comecei a estudar marketing digital. E aí até que um dia eu comprei um curso, e aí teve a pessoa que eu comprei o curso, ela virou para mim, ela virou e falou numa aula, ela falou assim, se você tem algo que pelo menos uma, duas, 3 vezes por semana você consegue ajudar alguém com o que você tem de conhecimento, você tem algo que é vendável, você tem algo que, além de ajudar o próximo, pode te gerar
uma renda, pode te gerar um novo mercado, você pode criar um novo mercado a partir disso. E aquilo ficou na minha cabeça, né? Falei, gente, toda semana realmente, ou alguém me manda um e-mail, ou alguém me manda um WhatsApp, ou alguém me liga, ou outro hospital me procura, ou vai visitar o CME que eu trabalho. Falei, eu acho que é algo que eu consigo beneficiar os próximos e me beneficiar sem precisar ter outro conhecimento. Falei, então, eu falei assim, falei, bom, falei, já que ninguém quis, então vou começar. Comecei muito tímida, eu comecei montando as postagens, comecei montando os conteúdos, eu fui fazer curso de edição de vídeo, continuei o curso de marketing digital, não tenho dom para o designer, não tenho, falei, não tenho. Eu sou a criadora de conteúdo, eu não tenho dom para nenhuma parte de designer. Edito vídeo, gosto de editar vídeo, mas de designer não. E comecei muito timidamente, comecei colocando alguns conteúdos, comecei colocando algumas caixinhas. No começo eu tinha muito poucos seguidores, acho que não tinha nem 9.000, nem 900 seguidores, porque eu fiz uma limpa, tem algumas coisas do marketing digital que a gente aprende antes de começar um perfil. Então, primeiro eu estruturei todo o meu perfil e comecei a fazer algumas postagens. Comecei a fazer algumas postagens, e aí isso foi tomando proporção. No meio do caminho, eu conheci uma designer, estrategista, e aí comecei a conversar com ela, comecei a falar. E aí é muito engraçado, né? Porque o pessoal de marketing, que eu conversei acho, com uns 2 ou 3 estrategistas, e aí eu falava assim, falava, olha, eu quero vender curso, não sei o que. Ele, você é da enfermagem, mas você quer falar do quê? Aí eu quero falar de CME. CME o quê? De CME. Aí você tinha que explicar o que era o CME, o que que era. Eu lembro que teve um que me falou assim, mas tem gente para comprar isso? Eu falei assim, olha, não tem outra pessoa que vai fazer o que eu faço. Não tem. O que eu vou fazer, não tem. Falei, e existem profissionais nessa área, muitos. Falei assim. Mas a pessoa ficou meio desacreditada, sabe? Tipo, o que que essa menina tá falando, né? Enfim, continuei. Aí encontrei mais uma designer, que aí foi onde realmente foi a minha virada de chave. É ela que monta toda a parte de identidade visual, ela que briga comigo quando eu posto uma foto sem edição. Ela é a pessoa que dá a imagem ao meu perfil, que dá a carinha ao meu perfil. Todo o conteúdo é produzido por mim, toda a parte de stories é produzida por mim, toda a parte de caixinhas, de respostas, de direct. E isso foi ao longo do tempo. Então, assim, isso eu comecei no final de 2021, comecei o meu Instagram. Foi logo depois de um congresso da Sobec, comecei aí postando algumas coisas. Eu lembro que em 2022, o pessoal na Sobec mesmo, o pessoal falou assim, vamos fazer uma campanha para a Idalina para chegar aos 2.000 seguidores, e o pessoal, todo aquele alvoroço. E aí eu falei assim, bom, falei, gente, 2.000 para mim já era muita gente. Falei, gente, 2.000 profissionais de CME é muita gente. Então, para mim, sempre é muita gente. E aí, de 2022 para agora, eu já estou com quase 8.000 seguidores e fazendo a mesma coisa. E aí, ao longo disso, surgiram oportunidades de palestras, oportunidades de criar os meus cursos, que é realmente o meu objetivo principal hoje, que é conseguir levar conhecimento para o Brasil inteiro. Tanto que eu falo para gente, eu sou Idalina do Brasil, porque não sei se vocês sabem, Brasil é nome, não é sobrenome. É como se fosse Ana Luísa. O meu é Idalina Brasil, então é nome é um nome composto. E assim eu falo, gente, é Idalina do Brasil. Falei, não me quer me levar para congresso fora, essas coisas fora, não. Falei, pode me deixar aqui no Brasil mesmo, porque essa é a minha intenção. Eu fico muito feliz quando eu vou para os estados, quando eu vou para os eventos, e agora eu estou na Sobec nos eventos regionais, mas quando eu vou e a pessoa fala assim, olha, aquele dia você me ajudou, porque eu estava com uma dúvida X, técnicos de enfermagem falaram assim, olha, eu tenho uma dúvida que o meu enfermeiro não sabe me responder e eu te pergunto na caixinha e você responde. Então, assim, isso para mim faz muito sentido. Eu comecei muito o meu Instagram pensando em criar algo que fosse rentável. Hoje eu vejo que o que eu faço é muito mais ajudar as pessoas e, em contrapartida, eu tenho essa contraproposta de vender curso, de vender aulas, de vender palestras, consultorias. Mas o meu foco principal mesmo é estar ali todo dia. Você me perguntou assim, como que você consegue? E é até interessante porque ontem eu levantei 3 da manhã, porque eu estou morando mais longe do hospital. Eu levantei ontem 3 da manhã e eu cheguei em casa, era próximo das 10 horas da noite. Aí eu fui fazer aquela continha básica.
Falei, gente, falei, eu estou há quase 20 horas fora de casa, de um dia de 24 horas. Então, assim, então é algo que, assim, eu não sei explicar, porque eu sempre fui assim, muito taque. Então, assim, eu vou de trem para o hospital, aí o pessoal, mas 2 horas não é muito tempo? Não, não é muito tempo, porque eu vou respondendo caixinha, eu vou escrevendo os meus posts, eu tenho uma ideia no meio do caminho, eu vou escrevendo, eu vou estudando alguma coisa, eu vou procurando algum artigo para montar alguma aula. Então, para mim, eu aproveito todo o tempo que eu tenho, todo o tempo que eu tenho, com exceção do tempo que eu estou no hospital, eu trabalho 8 horas, todo o restante é dedicado a isso. Eu falo que o pessoal fala assim, produção de. Teve uma vez que eu ouvi assim, olha, chega uma hora que produzir conteúdo vira automático, e vira mesmo. Porque tudo que você vê, às vezes eu estou em casa, eu vejo um dia eu estava lavando roupa, aí eu vi a espuma do sabão. Aí eu falei assim, vou falar da espuma do detergente enzimático. Então começa a virar uma coisa automática. Então acho que hoje é muito mais fácil para mim produzir conteúdo do que era lá atrás. Então acho que é por isso que talvez dê essa sensação de que eu faço muito, mas não é, porque eu acho que o movimento está constante agora. E assim, Dalina, eu não estou mais na prática, né? Eu faço consultoria técnica hoje, mas os seus posts são tão. Eu sempre, eu sou muito assim, eu entro pouco no Instagram, mas eu entro todo dia naqueles perfis, e o seu é um deles, porque eu acho que você traz tanto conteúdo de forma tão bacana e tão séria, e eu acabo referindo isso no meu dia a dia. E eu acho que para você deve ser tão gratificante o quanto você impacta pessoas. Porque hoje você tem mais de 7.000, né, perfis ativos no seu Instagram. E eu vejo pelas dúvidas que tem nas caixinhas, né, mais ou menos as dúvidas se encontram, assim, né, a cada dia, assim, aparece uma dúvida que já teve na semana anterior, enfim, né. E você vê que são dúvidas que são tão importantes e de coisas, às vezes, tão básicas, que se você consegue sanar aquela dúvida, né, daquela pessoa e de tantas outras que estão participando ali com você, o quanto você não traz segurança para os pacientes e melhora a saúde no Brasil. Então, isso é louvável. Tenho certeza que você impacta muita gente com o trabalho que você faz. E eu fico muito feliz mesmo. Mês passado eu estive em Manaus. E aí eu cheguei lá e aí o pessoal, eu quero tirar uma foto. Eu não imagino. Eu falo assim, às vezes o pessoal fala bem assim, mas você não fica tímida? Eu falei, gente, uma tática que eu uso é quando eu vou gravar um vídeo, quando eu vou gravar uma aula, quando eu vou gravar qualquer coisa, eu faço de conta que eu estou sozinha. Falei, eu não estou ali para Idalina. Não é algo para encher o ego da Idalina. Essa fase minha já passou. É para tentar ajudar alguém. Então, quando eu gravo algo, quando eu falo alguma coisa, mas assim, eu não tenho a menor dimensão, eu não faço ideia. Só quando eu vou a algum evento, quando eu vou a algum lugar que o pessoal quer tirar. Porque para mim isso era uma coisa de quem eu via. Professora Kazuko, por exemplo. A professora Kazuko faz fila para tirar foto com ela. Então, para mim, é algo da professora Kazuko. Então, assim, e quando a pessoa vem, olha, você me ajudou. E às vezes as pessoas falam, olha, você me ajudou em tal dia que eu estava fazendo tal coisa, assim, assim. Eu compartilho os meus vídeos com a minha equipe, os seus vídeos. A gente tem um grupo só para compartilhar o seu conteúdo. Tem ICME que tem. Eles Legal. compartilham o conteúdo. O ano passado foi até engraçado, porque eu acho que essa coisa do ego, essa coisa do você. Óbvio, a gente quer ganhar dinheiro, tem o lado financeiro, mas eu acho que tem algo maior do que isso. E o ano passado eu lancei um curso chamado Primeiros Passos, que era fazendo os primeiros passos em todo o processamento. Foi um curso, um aulão que eu gravei, fiz ao vivo e vendi a gravação, enfim. E aí o enfermeiro, ele comprou o conteúdo e aí ele me mandou uma foto, ele postou uma foto no Instagram que ele fez o quê? Eles têm uma TV na área de preparo e eles colocaram o meu curso e todo mundo sentado assistindo. E aí eu repostei essa foto, achei brilhante, achei incrível. E aí veio uma pessoa no meu direct e falou bem assim: que absurdo, terceirizando a responsabilidade de treinamento. Você deveria cobrar direitos autorais, ela compra um e compartilha para 20. Aí eu li aquilo, eu falei assim, nossa, gente, falei,
Falei, como é algo que ainda é tão pequeno, né? A única coisa que eu respondi para ela, falei, olha, se você fizer isso e compartilhar com 100 colaboradores, eu vou ficar muito feliz. Porque não é pelo dinheiro, não é por ser, tipo, 100 vezes 100 que daria 10 mil, não é. É pelo fato de estar impactando 100 pessoas. Falei, agora é diferente se você comprar uma consultoria comigo e você na hora da consultoria, ter mais 5 pessoas com você. É diferente. Falei, mas ela comprou uma aula, ela achou aquilo importante. Ela está compartilhando com um técnico dela que às vezes não vai ter oportunidade de fazer aquilo, ou que ele acha que não é para ele, porque ele acha que é do enfermeiro. E eu falei assim, não, pode compartilhar sim, é algo que eu quero que esse conteúdo chegue e podem compartilhar o quanto quiser. Então, assim, acho que eu acho que eu acho que é algo que me ajuda a montar cada vez mais conteúdo. Porque senão eu vou ficar falando assim, ah, não, agora eu só vou falar se me pagarem, eu só vou fazer tal coisa se me pagarem alguma coisa. E não é essa a intenção. A intenção é de realmente impactar mais pessoas, e eu fico extremamente feliz com isso. Que bom, mostra o quanto você tem essa generosidade. É difícil, eu morei 2 anos em Brasília, e é difícil que as pessoas venham para o Congresso da SOBEC, por exemplo, né? Acaba sendo cara, própria inscrição, passagem, hospedagem. Então, todas as oportunidades que os enfermeiros de fora têm de compartilhar conteúdo, de assistir uma live, de ter essas, né, os seus aulões, tudo isso faz com que a gente se fortaleça e quem ganha é a assistência, né, é o paciente. Sim. Dalina, me fala um pouco sobre o perfil da instituição que você trabalha. Nós somos um hospital ortopédico, 100% ortopédico, especializado em ortopedia e traumatologia ortopédica. Então, nós temos uma característica de hospital cirúrgico, né? Um hospital que se mantém com base em pacientes cirúrgicos, que eu acho que é uma característica bem importante, porque é tudo que é centrado, eu escuto muito isso, que assim, a menina dos olhos é o centro cirúrgico e a central de material. Porque se a gente para, qualquer um dos dois, se separa, a gente para o prédio inteiro. Porque a ortopedia são poucos os casos que a pessoa vai só para fazer uma reabilitação, só para fazer um acompanhamento. Normalmente tem a cirurgia, depois vem a reabilitação. Então, nós temos essa característica de ser hospital ortopédico. É um hospital que tem mais de 150 leitos, é um hospital que faz mais de 500 cirurgias ortopédicas por mês. Nós produzimos mais de 2.000 caixas de OPME, então, que é um material extremamente complexo. Eu vi que já tem um episódio aí falando sobre o OPME também, e a complexidade dele, só quem não trabalha com OPME entende, não entende qual é a complexidade de se ter um OPME. É um hospital público, é um hospital de grande porte, é um hospital que tem todas as dificuldades. Eu acho que agora a saúde pública está passando por um momento de reestruturação, inclusive de repasses de verba, com questões de revisões de tabelas, de pagamento, mas é um hospital essencialmente cirúrgico e essencialmente ortopédico e essencialmente que tem um volume gigantesco de OPMIs. Você comentou, foi o segundo episódio que nós falamos de OPME com a Marcela. Então, para quem não ouviu, escutem, tá bem legal o episódio dela. E traz um pouco dessa dificuldade, que é o reprocessamento de uma instituição que é 98% de ortopedia, né? De grandes cirurgias de grande porte, usando muitos materiais. E Dalina, é legal você falar que você é de hospital público, porque eu vejo que as pessoas têm muito, a gente fala isso aqui no podcast, tem muito aquela questão, é fácil fazer um negócio legal quando você está num hospital rico, num hospital que tem dinheiro. E o público acaba ficando, nem sempre você tem a verba para aquilo que você precisa, mas em todos os momentos você coloca isso nas suas respostas de que dá para fazer um processo seguro dentro da realidade que você tem, né? Dos enfermeiros terem esse conhecimento, o conhecimento técnico, científico, e de fazer aquilo que é o correto, deles assumirem o papel do enfermeiro. Você fala isso com muita propriedade. Então, eu acho interessante você colocar que o seu hospital é 100% público, que a verba que você tem, né, vem do governo.
Sabe, Camila, ontem eu estava tendo essa conversa com uma colega ontem, porque eu estava conversando justamente com ela sobre essa questão do público e privado, né? Da imagem que as pessoas fazem do público e do privado. E aí a gente estava conversando e aí eu estava falando justamente isso, que tanto a instituição que eu trabalho, como eu acho que os profissionais que estão à frente dos serviços, não têm esse olhar de que sou o hospital público, tenho que ser inferior. E eu sempre tive uma coisa na minha cabeça, Camila. Eu sempre pensei muito assim. Eu gosto muito de trabalhar na instituição que eu trabalho. Eu trabalhei em privado e eu não consegui me adaptar ao privado, não por ser mais fácil no público, mas porque hoje, inclusive hoje, eu consigo enxergar que o público, se ele muito bem estruturado, a gente consegue as mesmas coisas que o privado consegue e causar um impacto maior na sociedade. Não que o privado não aconteça, mas no seguinte contexto, vai para um hospital público quem precisa. Se eu tenho uma condição melhor financeira, eu não vou para um hospital público. Então, eu sempre tento levar isso para minha equipe, que assim, o paciente que está ali, ele não está por opção. Ele está porque ele precisa de um atendimento e ele tem um serviço único de saúde que nos proporciona para ele. Então, do mesmo jeito que eu tenho alguém que paga um convênio, que paga uma internação particular para o privado, o paciente ele está ali para a gente como um cliente que não tem a opção muitas vezes de escolher, ou até mesmo ele quer ir para um hospital de referência. Nós somos um hospital de referência em ortopedia. Ele quer ir para esse hospital de referência em ortopedia. Mas ele não, se ele tivesse uma opção de ir para outro, que tivesse, por exemplo, uma hotelaria melhor, ele iria para uma instituição que teria, além de uma assistência muito boa, mais um serviço de hotelaria bom, que a gente sabe que ainda no serviço público a gente ainda peca ainda nessa área. Mas a gente sempre teve essa preocupação de estar ali, de fazer o melhor. Eu falo que para a gente não existe isso de que, porque é público, eu vou fazer de uma maneira não tão boa, porque eu ganho pouco. Isso já foi até discussão no meu Instagram já. Porque eu ganho pouco, então eu faço o mínimo possível. Trabalho no público e eu tenho que agir de qualquer forma. Eu posso fazer o que eu quiser. Não, você não pode fazer o que você quer. Então é algo que, assim, na minha equipe a gente tem uma equipe bem madura. Eu acho que ao longo desses 11 anos, com algumas baixas e saídas, mas a base praticamente continua a mesma. Então, nós temos sempre aquelas figuras que já conhecem toda a história do CME, toda a história da instituição, então que carregam isso. Então, hoje, para mim, é fácil falar com o técnico ele entende, ele veste essa camisa. Então, eles ficam, por exemplo, eu tive um evento relacionado ao CME, eles ficam extremamente tristes, não é nem chateados, eles ficam tristes, porque eles sabem que aquela pessoa que não operou é alguém que estava ali precisando. Então, acho que o público é difícil, tem fases dificílimas, mas eu acho que, como você falou, se a gente conseguir fazer o básico, se a gente consegue mostrar o que eu consigo fazer de melhor, o que eu consigo fazer de melhor com aquela circunstância que eu tenho. E eu acho que eu sou meio que um anti-herói lá do pessoal, porque às vezes a pessoa manda uma caixinha e eu respondo, falo, olha, faz tal coisa assim. Aí ela vem no direct e fala bem assim, não, mas eu sou, porque eu acho que não sabe, chegou novo, recente. Fala bem assim, não, mas é porque é serviço público, né? Você sabe como é? Eu falei, não sei como é que é, eu também sou de serviço público. Então meio que dá uma quebrada nas pernas da pessoa, que a pessoa acha que eu sou do privado, e não sou, eu sou do público. Então o pessoal meio que fica, aí a pessoa não responde mais, porque tipo, ela não tem mais argumento, porque eu sei o que ela passa. Então acho eu acho que é uma bandeira a se levantar. Eu acho que o público ele é bom sim, ele só precisa mostrar que ele é bom. Sim, com certeza. E você traz isso muito para que as pessoas tragam a responsabilidade para si. Nos seus retornos, nas suas respostas, você sempre traz isso, né? Quando alguém se queixa, porque é o centro cirúrgico, porque é engenharia, reclama de alguma coisa, você traz, puxa a pessoa para essa responsabilidade, né? O que que você consegue fazer? Porque
A gente só consegue resolver aquilo que está na nossa mão, que é nossa incumbência, efetivamente. Então, você traz isso para a pessoa, né? Traga faça aliados, se apoie nos outros setores, né? Veja onde você está errando, aquilo que você pode fazer melhor, né? E isso é muito legal. Eu falo que é muito frustrante trabalhar comigo. Eu falo que é muito frustrante. Eu falo, gente, é muito frustrante trabalhar comigo, porque eu sempre, desde muito nova, eu sempre procurei muito, assim, desenvolvimento pessoal. Eu falo que a minha parte ainda muito falha é a minha parte comportamental, porque quando você começa a estudar, assim, você vê que você não tem um temperamento tão fácil, você vê que você é um tanto explosivo. Eu sou, assim, eu sou nesse nível. E aí, sempre eu tive muita dificuldade nesse ponto, então eu comecei a estudar muita coisa voltada para essa área, para essas coisas. E aí, com o tempo, eu comecei a entender. Falei assim, opa, se a coisa não está indo tão bem, o outro eu não posso mudar. Então, eu comecei desde muito cedo a entender que, assim, o outro eu não consigo mudar. Eu não consigo. Eu não consigo mudar a enfermeira do centro cirúrgico que não entende que o material é importante. Eu não consigo mudar o técnico da engenharia clínica que não entende nada de engenharia clínica. Eu não consigo mudar o controle de infecção que não aparece no CME. Eu não consigo. Isso eu entendi muito cedo. Mas o que que eu posso fazer, eu e Dalina posso fazer para tentar agregar com eles e, de alguma forma, fazer com que eles me ajudem. De alguma forma, eu preciso fazer isso. E uma coisa também que eu acho que as pessoas deixam de fazer é de pensar o que é responsabilidade minha. Porque eu vejo muito pessoal falando assim, ah, mas o centro cirúrgico, a CCIH, o fulano, o ciclano, só que no meio da fala tem falhas importantes do seu processo. Só que é muito mais fácil eu jogar a culpa no outro, daquilo que eu estou fazendo de errado. E por isso que eu falo que é muito frustrante de trabalhar comigo, porque às vezes o enfermeiro vem para mim e fala assim: olha, suspendeu uma cirurgia porque de manhã a caixa estava com uma sujidade, e aí a gente processou, e só que eles não quiseram operar no final da tarde. Então não foi por falta de material. Eu falei, foi por falta de material, sim. Aí o enfermeiro fazendo. Por quê? Porque ele não entende que assim, o material, a cirurgia era 7 horas, o material não estava pronto 7 horas. Por mais que ele correu, que ele processou, e que às 4 horas da tarde o médico não conseguiu ter disponibilidade para operar aquele paciente, a responsabilidade não é do médico que não quis. Ele também tem uma agenda a cumprir, existe todo um cronograma num centro cirúrgico a cumprir e que não foi cumprido por uma falha do CME. Então, isso ao longo do tempo, o pessoal consegue, eles conseguiram, hoje eles já conseguem entender, porque eu tenho muito esse olhar, muito esse pé no chão. E eu acho que algo também que, falando de responsabilidade, eu acho que a visibilidade que eu tenho hoje na instituição que eu trabalho é de quando tem alguma coisa de errada, eu ser a primeira a levantar a bandeira de que tem algo de errado no CME. Porque as pessoas têm a tendência a esconder a falha e o erro. E eu sempre Sim. fiz o caminho oposto, sempre. A médica do serviço de controle de infecção onde eu trabalho fala para mim assim: nós tivemos muito problema com qualidade de água, muitos problemas lá no início, logo quando saiu a reforma. E aí hoje ela fala para mim, às vezes quando eu vou na porta da sala dela, ela fala: pelo amor de Deus, se você for falar de água, eu vou me jogar pela janela. Porque primeira, eu não entendia nada de água, apareceu uma contagem de bactéria que eu não sabia que raio de bactéria que era aquela, isso tem uns 10 anos atrás. Eu não entendi o que era aquilo, eu não entendia patavinas de água, e quem poderia me ajudar era o controle de infecção. Peguei a pasta com os resultados, falei, olha, não sei o que é isso, mas está dizendo que está irregular. Óbvio, interditaram a minha CME, fiquei quase um ano com a CME interditada, foi um pandemônio. Mas eu acho que com esse tipo de atitude você começa a criar elos, porque hoje a gente consegue ter conversas muito francas, falando, por exemplo, com controle de infecção. Elas me perguntam, Dalina, você consegue enxergar que há alguma falha no CMI? Porque elas sabem que se eu enxergar que tem, eu vou falar. Vou falar, não, olha, nesse processo aqui tá falho, mas aqui a gente vai fazer isso, 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 isso. Porque eu acho que a nossa responsabilidade nos dá credibilidade também. Eu acho que é isso que as pessoas precisam entender.
Eu acho que é algo que Mesmo. falta nos profissionais, falta demais. E por isso que toda vez eu respondo. Às vezes eu pergunto, tá, e você vai fazer o quê? Né? Porque a pessoa está falando do outro, mas ela também não está se movimentando. Então, acho que as minhas respostas são muito voltadas para esse ponto, para voltar o olhar para o que eu posso fazer. E para o nosso bate-papo, Idalina, eu separei perguntas que eu vejo com muita frequência te fazerem, perguntas que podem parecer básicas, mas que eu estou vendo que no dia a dia estão impactando. Então, resumidamente, quais são os testes diários de monitoramento das autoclaves e qual a importância dos parâmetros físicos? Porque outro dia te perguntaram, a minha autoclave não imprime, mas isso não é relevante. Então, eu gostaria que você comentasse isso. Isso é muito interessante, né? Porque as pessoas normalmente elas vão para o problema, né? As pessoas querem saber como é que, por exemplo, elas resolvem caixa molhada. O que que ela faz quando o ciclo aborta? Mas ela não entende o funcionamento da autoclave, né? Ela não entende o que a autoclave faz. Com perguntas, por exemplo, o vapor que saiu da autoclave é contaminado? A minha autoclave está vazando, tem problema? O ciclo abortou depois da esterilização, posso usar o material? Então a gente vê que eu comecei a ver que são dúvidas muito básicas, tanto que o último aulão que eu dei foi de esterilização básico. Peguei do básico e destrinchei com eles. Foi uma turma de quase 100 alunos. Então, assim, então foi algo que foi justamente dessas caixinhas, justamente desse montante de ver que as pessoas não entendem o funcionamento e não entendem o que fazer com a esterilização. A pessoa ela quer o produto estéril, mas o meio de campo ali tá embolado. Então, falando um pouquinho dos testes, né? Eu acho que tem um que sempre quando eu falo, o pessoal me pergunta, mas compra é o teste de vazamento, que é o leak test. Toda vez que eu falo, é importante você fazer um leak test, que é um teste de vazamento, aí o pessoal me pergunta, mas isso tem que comprar algum indicador, tem que comprar algo novo, tem que comprar um software para colocar na máquina. Eu falo, não, gente, normalmente as autoclaves de um tempo para cá, elas já têm esse ciclo pré-programado, que normalmente o técnico, depois que ele faz uma manutenção, ele já faz o teste, normalmente nas validações ele faz no início e no término. E é importante você fazer. Tem hospital que faz uma vez por semana, tem hospital que faz todo dia, eu faço todo dia, porque eu tinha muito problema com Boedic. E aí a gente começou a ver que toda vez que dava problema com Boedic é porque tinha algum vazamento. Então a gente conseguiu começar a detectar os vazamentos antes de fazer o Boedic. Porque se eu tenho um vazamento, eu vou ter uma falha no Boedic. Então hoje a gente faz diariamente. E a gente vê por aí que é uma boa prática. Então, o primeiro teste, que eu acho que é o teste de leak test, que não precisa comprar nada, não precisa fazer, normalmente é um ciclo pré-programado que tem já nas autoclaves, chama leak test, teste de vazamento, teste de vácuo, então são testes de estanqueidade, então são esse ciclo já pré-programado na máquina. Depois a gente vem para o Boedic. O pessoal também tem dúvida. Me perguntaram, eu posso fazer o pacote no tecido e embalar com grau cirúrgico? Não, você não pode, porque a gente tem que seguir norma. Pacote de desafio tem norma. Então, se a gente fala de Boedic, dos pacotes de desafio, a gente tem a norma ISO NBR, que é a 11.140, que ela fala do formato do pacote, do formato de onde ele tem que ser colocado, de como que ele tem que ser feito, realizado. E aí o pessoal confunde o teste Boedic, né? Eu posso fazer o Boedic, eu posso fazer o Boedic num ciclo flash? Não, teste Boedic é teste Boedic, é um ciclo que já tem programado. E aí a gente tem uma confusão também, Camila, quando a gente fala de teste Boedic, é que hoje no mercado existe uma gama gigantesca de testes e de modelos produzidos pela indústria. Então, a gente tem um volume grande. E aí a gente fica nessa dúvida. Eu mesmo tinha essa dúvida, só que eu pentelho as pessoas, né? Eu vou perguntando. Como que eu sei que aquele pacotinho que tem 10 centímetros, às vezes, uma altura de 2 centímetros, equivale ao teste no pacote de tecido? Aí um te explica que é isso, faz teste de equivalência, tem bieverso, não sei o quê. Mas é importante entender que o teste Boedic, ele cumpre uma norma, que pode ser a 11.140 parte 4, parte 5, e envolve a parte 1, e que ele é um teste para vazamento, para testar a bomba de vácuo. Então, o leak test testa vazamento, aí a gente testa a bomba de vácuo. Sem a bomba de vácuo, a autoclave não funciona. Então, a gente precisa ter a remoção do ar de dentro da câmara para entrar o vapor.
Então, nós já vimos que não tem vazamento, vimos que a bomba de vácuo está funcionando. Pela RDC 15, qual é o próximo passo? Nós temos que fazer pacote de desafio com o indicador biológico. E aí também é uma outra dúvida que as pessoas têm. Mas eu faço o ciclo vazio ou eu faço com carga? Não, gente, pelo amor de Deus, faz o ciclo com carga. Coloca lá a sua carguinha, coloca o seu pacote de desafio com o indicador biológico. Por quê? Você está testando que seu equipamento não está vazando, a bomba de vácuo está funcionando e que eu tenho meus parâmetros físicos, químicos e biológicos atestados ali. E a questão do parâmetro físico, quando a gente vai, aí depois nas cargas consequentes, fazer o liberador de carga com indicador químico e para todas as cargas com implante, fazer também o indicador biológico, que são todas diretrizes presentes na RDC 15. E quando a gente fala de tudo isso, aí o pessoal se apega muito, né, ao indicador químico, ao indicador biológico, ao BOEDIC, e negligencia muitas vezes o registro físico do equipamento, né? O pessoal tem muita dúvida, por exemplo, eu recebi uma dúvida de tipo, se a minha autoclave na fase da esterilização estiver abaixo de 134, num ciclo programado de 134, posso usar o material? E se for acima? E se der um alarme no meio do ciclo, eu posso usar? E aí tudo eu falo, gente, depende. Depende se você consegue avaliar aquele ciclo dentro daqueles parâmetros e consegue dizer, assegurar que aquele ciclo foi adequado, que é o que a maioria das pessoas não olha. Normalmente o pessoal olha lá no finalzinho, ciclo concluído com sucesso, né? Então, se eu tive uma diminuição de temperatura, que pela norma fala que eu não posso, na fase de exposição, ter uma temperatura menor do que 121, menor do que 134, e que aquele ciclo foi irregular, porque muitas vezes o equipamento pode não alarmar. Ele pode estar com algum sensor descalibrado, ele pode não alarmar ali naquela fase. Eu mostro alguns exemplos para eles, por exemplo, eu tive um ciclo dentro do CME que ele abortou a fase no teste BOEDIC, o técnico estava fazendo outras coisas, o BOEDIC ficou cozinhando lá durante 4 horas, e o técnico, como era de manhã, ele estava fazendo outras coisas, a gente não usa tanto autoclave de manhã, ele nem se atentou. Depois de 4 horas, a autoclave, do nada, ela voltou a funcionar, terminou o ciclo como concluído, o BOEDIC virado, e aí o pessoal não se atentou. Simplesmente que a autoclave ficou 4 horas, meio que de stand-by, com aquele BOEDIC ali cozinhando. E aí, se você olha só o ciclo concluído com sucesso, você ignora que houve uma falha ali importante, que às vezes aquele indicador ele está virado não é por conta que foi tudo bem, é justamente pelo tempo que ele ficou ali exposto. Ele ficou 4 horas pressurizado, despressurizado, pressurizado provavelmente porque a autoclave não abriu a porta. Então ele ficou ali 4 horas. Então essa parte do físico é algo que as pessoas precisam dar mais importância. Que quando eu falo esses dias, até uma moça me perguntou, que eu falei que na Europa, lá fora, eles não usam liberador de carga, eles fazem liberação paramétrica com os parâmetros do ciclo. Aí ela falou assim: é sério que isso existe? Aonde que eu leio sobre isso? Falei, é só você procurar até no Google Acadêmico, liberação paramétrica de autoclave, você vai achar. Lá fora eles não usam químico, eles liberam pelos parâmetros da máquina. E ainda estamos a muitos passos disso. Mas as pessoas precisam entender que o registro físico é importante. E essa questão da impressora, eu acho que é algo que é muito interessante, porque assim, eu até falei num evento recente que eu fui, falei, gente, o problema não é não ter a impressora. O problema é você não ter a evidência, você não tem a evidência de que aquele ciclo foi realizado seguindo todos os parâmetros que eram preconizados. O problema não é tanto, não é a impressão do ciclo. O problema é você não ter a garantia que aquele ciclo aconteceu da maneira correta. E aí eu falei assim, falei para elas, falei assim, falei, e outra, você não vai conseguir para amanhã uma autoclave com impressora. Falei para ela, falei, não vai. Falei para ela, falei, pode ficar com seu coração tranquilo, porque de hoje para amanhã você não vai. Mas você pode criar algumas ferramentas. Você pode ver com o fabricante da autoclave se dá para você colocar uma impressora externa, que eu sei que tem alguns hospitais que já fizeram isso, que liga lá e pega os parâmetros e não interfere, não mexe no equipamento, na estrutura. Falei, você pode pegar o seu celular e fotografar todo o final de ciclo e documentar isso. Falei, você pode criar algumas ferramentas enquanto você cobra a sua autoclave com impressora. Mas não é a impressora o importante. O importante é você saber que o ciclo foi realizado de forma adequada.
E eu acho que realmente a questão de testes, a questão de funcionamento da autoclave ainda, a gente acha que não, mas é uma grande incógnita para muita gente. Eu sempre pergunto para as pessoas, qual é o seu tempo de esterilização? Eles falam 1 hora e meia. É, Eu, é assim não, mesmo. me diz o platô de esterilização. Ah, mas o que é platô? Então, como você falou, a autoclave é o meio de esterilização mais difundido no Brasil. Tem em todos os hospitais. Você tem CME, você vai ter uma autoclave, não tem jeito. E as pessoas não conhecem o equipamento, não sabem não sabem a respeito do agente esterilizante, que é o vapor, não sabem a questão do ciclo, como funciona, dos pulsos de vácuo. Então é extremamente importante isso mesmo. E uma coisa que você falou do biológico e que daí me veio essa dúvida agora. As pessoas perguntam muito isso. Quando você coloca um biológico na autoclave, você tem que ter um piloto que a gente não processa, que a gente coloca na incubadora. Esse piloto você troca a cada biológico que você põe na máquina ou você troca um por lote? Um por lote do biológico, da caixinha. Olha, assim, essa é uma pergunta realmente que o pessoal faz muito por questões econômicas, né? E aí eu sempre conto a minha realidade. Eu sou um hospital ortopédico que faz um volume gigantesco de implantes. Gigante. Eu faço mais de 160, quase 200 biológicos por mês. Então eu recebo um lote só. E aí, teve uma vez, eu faço um biológico por dia. Todo dia a gente faz, mesmo sendo do mesmo lote. E aconteceu uma determinada vez de um biológico, um controle dar negativo. Deu negativo, aí ficou aquela, é problema na incubadora, não é problema na incubadora. E assim, eu acho que a gente ser um pouco mais experiente em CME te dá algumas vivências que o pessoal que está vindo novo não lembra, porque quando eu entrei na CME, não tinha esse biológico rápido. A gente esperava mudar a cor do biológico, não era? Colocava Era. lá na incubadora e esperava mudar a cor. Você ia lá olhar para ver se mudou a cor ou não. Se ficou amarelo, é positivo, você não pode usar. E o pessoal não tem o hábito de leitura e não tem essa vivência, porque se ele lê lá na bula do biológico, ele vai ver que ele tem a leitura rápida e ele tem a leitura de viragem Final. colorimétrica, que é com 5 dias, tem uns que coloca 5 dias, 7 dias, mas ele tem essa mudança colorimétrica. E aí, na época, ficou aquela discussão com a empresa, não, é a incubadora, não sei o quê, vamos trocar a incubadora. Falei, olha, é o seguinte, eu vou deixar o biológico aqui quietinho aqui, vamos esperar para ver se ele vira. Já que ele é positivo, vai mudar a cor. Não mudou a cor. Então, assim, e aí depois disso, aí eu comecei a fazer, aí eu tenho aqueles testes meio maluco. Eu peguei a incubadora inteira, enchi, peguei biológicos controles aleatórios e incubei, tipo, 12 de uma vez. O que cabia na incubadora, eu coloquei todos. Então, assim, mais de 60% deram negativo. Então, era um problema no lote que estava intermitente. Alguma coisa de armazenamento, porque era uma empresa muito séria. Enfim, eu sei que mais de 60% do que eu testei, eu acho que se eu coloquei 12, acho que 7, 8 deram negativos. E uma pequena parte deu negativo. Então, assim, se é o mesmo lote que estava no meu pacote de desafio, eu poderia ter uma ampola negativa dentro do meu pacote de desafio. E isso eu só detectei fazendo um controle por dia. E eu entendo também que vai ter hospital que não vai conseguir fazer um controle todo dia por questões econômicas. Porque hoje a gente amarra, e até uma coisa que eu queria deixar falado, como a gente falou de hospital público, o pessoal reclama muito da qualidade dos produtos, até no privado também eu tenho visto reclamar, mas é que o enfermeiro ele tem participado pouco na decisão e na formulação de descritivos de produtos que serão utilizados dentro do CME. E eu acho que isso, o enfermeiro que está dentro do CME, ele precisa tomar como posse, porque não é o compras que vai comprar um biológico, não é o compras que vai dizer qual é o melhor indicador químico, não é o compras que vai dizer qual é a melhor embalagem, não. Então vem um ponto antes. Por quê? Porque no meu descritivo de indicador biológico, por isso que eu estou falando isso, no descritivo, para compra, está dizendo que para cada pacote ele tem que me entregar uma ampola de controle. Então, isso já está amarrado dentro do valor do pacote. Eu não preciso ficar preocupada que para dentro de uma caixa inteira ele vai me mandar um biológico, por exemplo. Que ele vai me mandar um biológico para aquele lote, ele vai me mandar um biológico por caixa. Não. Se eu tenho 12 pacotes, eu vou ter 12 ampolas de biológico. Então, se eu quiser fazer um biológico para cada pacotinho, eu posso fazer.
Então, acho Sim, que só ficar nesse radar mesmo, porque é um ponto de atenção. Como eu falei, hoje tem centenas de milhares de fabricantes que querem vender os seus produtos no mercado. Então, acho que a gente precisa ter esse olhar de avaliação, senão pode ser pego aí de surpresa e aí ter que fazer um recall muito grande de ver que você estava muito tempo usando um biológico sem um micro-organismo ali dentro da ampola. Então, acho que é só esse ponto de atenção que eu ficaria e falaria para todo mundo aqui. perfeito. E Dalina, eu vejo que as pessoas têm muita dúvida em relação à configuração de carga. Então, eu estava no hospital semana passada e era SMS, e era algodão junto, e era grau cirúrgico, era uma mistura. Isso pode, isso não pode, isso na mesma caixa. Bota algodão embaixo, porque a caixa era pesada, para não rasgar, e aí põe o SMS, dentro tinha coisa dentro do grau cirúrgico. Isso pode, isso não pode. O que que eu coloco quando eu configuro a carga? O que que eu coloco nas prateleiras de cima? O que que eu coloco embaixo? Como é que a gente monta isso? Olha, eu sempre falo que quando eu vejo esse tipo de configuração é justamente para a pessoa não ter que pensar muito, né, no problema que está acontecendo. E sempre quando me perguntam, eu posso usar tecido com SMS? Eu falei, ou a sua caixa está rasgando ou está molhando. Você só está me fazendo essa pergunta por causa disso. E você não quer entender qual é o problema. A sua autoclave pode estar com problema, mas você está achando que é a embalagem. Não é. Porque para falar de configuração de caixa, Camila, a gente precisa falar de validação. O enfermeiro ainda não entendeu qual é o seu papel dentro de uma validação de desempenho, porque é ela que vai trazer todo o desenrolar dentro da minha prática. E tem enfermeiro que me pergunta ainda, validação, mas validação. A engenharia faz. Não, não é a engenharia faz. Desempenho é o que você vai viver todos os dias. E esse papo com a Edalina tá tão bom que a gente vai ter que continuar num segundo episódio. Te espero lá. Você acabou de ouvir um episódio do Estericast, um bate-papo leve, descontraído e bem-humorado a respeito de enfermagem, carreira e vida pessoal. Até a próxima!